Fala pessoal, esse aqui é um guia que eu tô trazendo para Bruxa Sucessão. Ele é mais no quesito PVP, é mais voltado para PVP. Eu vou tentar ser o mais breve possível, beleza? É um guia básico, então eu não vou falar muita coisa, não tem muito o que saber também da Bruxa Sucessão. E o primeiro tópico são as habilidades. As habilidades, basicamente, você vai precisar de 1.500 pontos. 1.500 pontos você já tem praticamente tudo. Com essas skills aqui: tiro múltiplo, tiro de rocha, bola de fogo, fluxo da bola de fogo, que é explosão, bola de fogo, área. Por quê? Porque ela tem o CC derrubada, mesmo sendo desprotegido, ainda assim é mais importante você ter o CC, uma vez que você é bruxa e você na sessão você mantém a distância. Então você já tem a segurança da distância a seu favor. Então o CC derrubada mesmo desprotegido é mais efetivo do que a super armadura sem CC nenhum. O meteoro é o meteoro concentrado. Por quê? Ele tem bloco frontal do início até o final, diferente do meteoro área, e tem só durante o cast, e quando você solta o meteoro para ele cair, o bloco frontal some. Acabou, não tem mais. Por esse quesito, a gente escolhe o meteoro concentrado. É claro que em determinadas situações, você vai pegar o meteoro área para aplicar CC em grande quantidade, mas isso é um caso à parte. No geral, você pode manter o meteoro concentrado, que vai ser mais efetivo para você, tanto em X1 quanto em PVP de grande ou pequena escala. Grilhão elétrico você mantém para você atingir o máximo de alvos possíveis. Choque alta voltagem. Eu prefiro que eu prefiro usar esse daqui porque ele dá bloco frontal e ele vai mais longe do que o choque forte, corte forte. Por isso eu prefiro manter esse daqui. Ele vai mais longe. Acho que o de raio SF é a padrão. O fluxo dela, eu prefiro usar esse. Esse daqui eu não gosto de usar porque, além de ser melee, é imobilização desprotegida, então não é muito viável utilizar. Esse daqui ele te dá uma proteção de super armadura e tem distância. Ele funciona à distância. Tiro de gelo é normal, é a única skill. E o comando de gelo, eu prefiro o campo gélido obstrução. Por quê? Porque ele funciona à distância e ele te dá bloco frontal. A nevasca, a gente usa a nevasca nova, que veio na atualização das classes. Essa nevasca tá dando muito dano. Eu opto utilizar ela por enquanto. A nevasca de baixo, por mais que ela seja à distância, quando você tá quando você solta a nevasca e ela fica caindo, você tá desprotegido. O momento que você fica de guarda frontal, bloco frontal, é só durante o cast. Depois que você solta a nevasca, ela começa a cair, você fica desprotegido. Diferente da nevasca área, que você fica protegido durante o cast, até o final da skill. Fora que a skill tá dando dano pra caramba, então eu prefiro utilizar essa. Terremoto, eu prefiro utilizar o evasão. Recomendo utilizar o evasão, porque é uma skill a mais para você se movimentar e rodar super armadura. Resposta da Terra Destruição. E a skill nova de Magnus, que a PA ofereceu pra gente. Erupção Terrestre. No geral, você vai ter a habilidade secundária upada. Praticamente vai estar tudo automático. E passiva. Todas as passivas, com exceção de Ombro de Ferro, porque é uma passiva que vai te dar peso e vai te consumir muito pontos de habilidade. Eu recomendo que seja a última skill que você upe. Upa essa daqui por último. E restante, você vai upar todas as passivas. É essencial que você upe todas essas passivas. E a passiva da Node. Você vai escolher uma passiva de Node para poder upar. Fica a seu quesito essa daqui. Não tem a melhor passiva. Fica a seu quesito.
Cara, habilidades pra se travar. Cara, é o seguinte. Bloqueia isso daqui. Bloqueia esse tiro mágico. Isso daqui é feio. Bloqueia esse troço. A facada do F você vai travar também. Isso daqui é ridícula, horrível. E o escudo mágico. Por que você vai travar essas skills? Porque vai acontecer o seguinte. Primeiro, o tiro mágico. É o clique direito. O tiro mágico, a gente deixa travado pelo seguinte motivo. Eu vou travar todas as skills de fogo para não ativar fluxo. Você vai estar no PVP, você vai estar fazendo lá o seu combate, que seja. Vai chegar uma determinada situação que você vai ter um drop de FPS. Não adianta. O FPS vai dropar alguma hora. Ou se não for o drop de FPS, vai ser uma mecânica chamada hit stop. E você vai soltar uma skill e vai acontecer exatamente isso daqui. Valeu. Aí eu tenho que destravar, peraí. Travado. Vai acontecer isso daqui. Tanto quando houver o hit stop, quanto o drop de FPS. Você vai soltar uma skill e você vai querer ativar fluxo e vai acontecer isso daqui. Você vai soltar essas cajadadas aqui no ar. Cara, isso aqui é feio, é ridículo. É muito feio acontecer isso daqui. Hit stop acontece e isso daqui acontece. Isso daqui é feio. O FPS seu vai dropar? Acontece, gente. Não tem como evitar. O seu FPS vai dropar. Vai acontecer isso daqui. Quando você quiser ativar o fluxo do SF, você vai estar clicando com direito. Aí você vai dar a cajadada, porque o FPS dropou, porque você tomou hit stop. Você vai usar a bola de fogo e vai dar cajadada, porque o FPS dropou e o hit stop veio também. Então, o tiro mágico, cara, bloqueia isso daqui. Isso daqui é feio. Bloqueia isso daqui. Tem ocasiões que você vai ter que utilizar o tiro mágico, mas isso daqui é segredo, eu não posso falar, desculpa. A facadinha. Por que você vai travar a facadinha? Simples, pelo mesmo motivo. Mesmo motivo, você vai travar a facadinha porque o FPS vai dropar, você vai utilizar o comando SF, que é o relâmpago, e você vai dar a facadinha. Só vai funcionar o comando da facadinha. No caso, hoje nós temos o comando de erupção. Erupção terrestre, que é a skill nova de Magnus que a PA trouxe pra gente, né? Pra Bruxa Sucessão. Mas às vezes vai acontecer, cara. A facada vai acontecer quando houver o drop de FPS ou quando você tomar hit stop. Então, trava essa facada. Ah, mas eu quero usar, Helvac. Beleza. Coloca na barra. É melhor você travar a facada e colocar na barra. Quer usar? Dá o comando da facada. Pronto. É muito melhor do que você, no meio do combate, você soltar uma facada todo desprotegido. Muito melhor. O escudo mágico. Por que que a gente trava o escudo mágico? Porque vai acontecer também o seu FPS vai dropar, o hit stop em você vai entrar, você vai estar em situação de hit stop ou do FPS dropado, e você, ao invés de utilizar o comando SQ, que é o campo gélido, você vai dar o Mana Shield. É esse daqui. Isso daqui, quando acontecer no meio do combate, cara, não adianta. Você vai ficar frustrado, você vai dar o escudo mágico todo desprotegido, você vai cair, você vai tomar CC, isso vai acabar com o seu PVP. Então, deixa isso daqui bloqueado e também coloca a skill na barra, no caso meu já tá. Cara, passiva. Na Bruxa Sucessão tem uma passiva muito importante que todos nós aproveitamos ao máximo. É a passiva Memória do Sábio. Diferente da Awakening, a Sucessão, a Memória do Sábio é uma passiva que você não ativa, obviamente. Pô. A Memória do Sábio, ela já é automaticamente usada nas skills como se fosse fluxo, né? Então, na Bruxa de Sucessão, quando você usa uma skill de fogo, por exemplo, você vai dar o comando da bola de fogo. Se você clicar com o botão direito, você vai, além de atacar, e se você pressionar, você ataca a skill que está bloqueada. Faliu, faliu.
Eu sou incrível. Quando você dá o comando, o clique direito, a memória de sábio ativa e você solta o fluxo, explosão, bola de fogo, área. E a mesma coisa acontece para todas as skills de fogo. Eu vou dar o comando da bola de fogo e vou ficar segurando direito. Eu vou soltar todas as skills de fogo. Só que, cara, tem que colocar uma nota. Tem que colocar uma observação aqui. Diferente do fluxo bola de fogo área, tanto o meteoro quanto a explosão, eu não lembro o nome da skill, explosão de fogo do comando WC, que é comando da sucessão, elas saem, elas saem automaticamente, mas não sai com o instacast, que a gente chama. Então é diferente de você usar a bola de fogo, o fluxo da bola de fogo área, utilizar o comando do meteoro, ou até mesmo o comando WC, né? Então, dessa forma, a gente utiliza a memória do sábio no máximo que der e aproveita com os comandos. Dessa forma, utilizando assim a passiva da memória do sábio. É assim que funciona a memória do sábio. Qualquer skill que você utilizar, que seja fluxo com sobrefluxo, você vai conseguir utilizar o instacast, que a gente chama. Tudo isso sem você esperar a skill carregar com a animação completa. Isso é a melhor forma que a gente utiliza a memória do sábio. Mas lembrando também, gente, ela não funciona apenas com skill, ela funciona também com o teleporte e com o dash. Então, você pode ver que eu vou dar um dash e vou dar um comando do WC ou comando bola de fogo e não vai acontecer isso daqui, ó. Em vez de eu carregar a animação da skill completa, eu vou soltar ela imediatamente, como vocês vão ver agora. Viram? A skill saiu mais rápido. Isso com o meu dash. Então, eu não preciso soltar o comando de uma skill primeiro, para depois fazer o proveito do instacast, que é a memória do sábio. Isso funciona também com a resposta da Terra. Funciona também com o teleporte, que eu vou mostrar aqui agora. Então não precisa ser necessariamente o comando de uma skill primeiro. Você pode soltar com dash, com teleporte, resposta da Terra. Qualquer skill, você vai utilizar o instacast. Skills na barra. Cara, skills na barra é o seguinte. Cada um tem um setup diferente de skills na barra. O meu, por exemplo, é o que vocês estão vendo aqui. Mas as skills na barra que é essencial você ter, obviamente, é algumas das passivas, como a facada, o do mágico, né? Eu expliquei os motivos antes. O teleporte e principalmente a skill de velocidade. A gente chama de magia de velocidade. É... Ah, sim, claro. E a bolinha vermelha e a bolinha azul. Porque elas não têm comando e elas só podem ser registradas na barra para você utilizar. A bolinha azul, você vai ganhar aumento de velocidade, certo? Fora que ela recupera por tique um pouquinho, uma parcialidade de mana. Então, olha lá, como vocês puderam ver, minha mana aumentou automaticamente, porque eu tô com o buff da bolinha azul. Ela aumenta a sua velocidade de movimento e te dá regeneração de mana. Se eu não me engano, é a cada 10 segundos. Deixa eu ver direitinho. É isso mesmo. A cada 10 segundos. A bolinha vermelha. Como o intuito é PVP, a bolinha vermelha é um pouco ineficaz. Por quê? Quando você utiliza a bolinha vermelha, ela fica parada em um lugar só. Então, você quando tá no combate, normalmente não é muito bom a gente ficar parado no mesmo lugar. Porque a chance de uma classe assassina chegar em você e te rodear, contornar dano em você parado é muito grande. Então, quando a gente solta a bola vermelha, percebe que ela fica parada no lugar. Então a gente tem que ficar se movimentando. Vou utilizar isso? Muitas vezes não. Mas é bom você sempre deixar, porque como vocês podem ver o efeito aqui, deu alguns tiques.
Esse tique, você tira defesa mágica. Então, quando o cara estiver perto da bolinha, se o tique pegar nele, ele vai ter defesa mágica reduzida. É importante? Não muito. Por quê? Essa defesa mágica ela não estaca com as suas habilidades. E você já vai ter dois tipos de defesa mágica reduzida. Que é no tiro de tiro de rocha, você reduz defesa mágica. E no resposta da terra, você reduz defesa mágica nessas duas skills. Quando você acerta, obviamente. O que você vai estar usando na maior parte do seu combate. Então, a bolinha mágica vermelha não é muito essencial, mas é bom sempre ter na barra, porque vai que aparece a oportunidade, né? Fora essas skills, você vai ter o que pelo menos eu acho, tá? Opinião minha. É muito importante você ter o fluxo do SF, do comando do relâmpago, o choque de alta tensão, de alta voltagem no caso, né? Eu prefiro utilizar a bola de fogo, o comando S-clique direito. Eu prefiro utilizar, por quê? Se eu tô em situação que eu tô com a arma guardada, essa skill da bola de fogo, eu posso utilizar ela com a arma guardada. Então, eu nasci Node ou renasci na GVG, qualquer lugar. Eu tô de arma guardada. Eu quero surpreender, eu posso fazer isso daqui. Com choque alta voltagem. Eu posso fazer com a bola de fogo. Tudo isso você já sai já castando a skill. Então, daqui você tem que usar com cuidado, porque você pode tanto se surpreender quanto ser surpreendido. Toma cuidado quando utilizar nessas situações. Fora que quando você tá, tá em uma situação que você não quer utilizar uma skill fluxo sendo a anterior desprotegida, como por exemplo o SF, que é o relâmpago, né? Como vocês podem ver, ó, desprotegido, a skill. Se eu clicar com direito, eu ativo o fluxo, né? Fluxo que é a tempestade de raio. Mas se eu utilizar pelo comando da barra, eu consigo já direto ativar o fluxo. Eu já saio em super armadura. Mas é claro que quando eu utilizo o comando da barra, algumas skills elas saem mais demoradas. Então é diferente de eu utilizar o SF clique direito que eu aplico o dano inteiramente. A todo tempo eu apliquei dano aqui. É diferente de eu apertar o comando da barra e o primeiro hit não vai ser dano aplicado. E vai ser só a animação de skill. Mas é importante ter. Absorção de mana. A absorção de mana você pode utilizar da seguinte forma. Qualquer skill que você utilizar, você aperta o espaço. Você vai utilizar a absorção de mana. Isso atualizado. Ou até mesmo você pode utilizar o comando da barra direto. Dá no mesmo. Eu prefiro utilizar o comando da barra. A skill que não tá aqui, que eu parei de usar, eu quase não uso também, é o Meteoro. Meteoro é importantíssimo você deixar na barra. Por quê? Quando você tá em uma situação que você tá fugindo ou você quer dar uma leve surpreendida, você pode simplesmente puxar direto da arma guardada e já sair castando. Só que diferente de uma skill que você vai fazer proveito da memória do Sabe, né, que é o Instacache, ela vai ter animação de carregamento. Então toma cuidado quando você utilizar algumas skills da barra. A skill de sucessão, ela tem que estar na barra, o buff sucessão, perdão, ela tem que estar na barra, ela não tem comando próprio, então você só consegue buffar sucessão se você tiver o comando na barra. A skill ressurreição, você consegue dar ressurreição no seu aliado, mas ela tem que estar na barra e tem que ter o comando Ctrl ativado, o comando Ctrl do mouse. E, por último, o teleporte. Cara, teleporte, cara, é uma skill essencial da barra. Por quê? Você vai evitar muito o pulo da vergonha. É muito feio quando você faz isso daqui. Você tá correndo e simplesmente você pula. Cara, isso é feio. Pulinho da vergonha é feio de se fazer. É claro, algumas vezes você vai tomar hit stop, você vai ter o drop de FPS, você vai pular, você vai dar o comando Shift espaço, que é o teleporte,
e você vai pular, porque o seu FPS dropou, ou até mesmo porque você recebeu o hit stop e o comando da skill não foi. Acontece, gente. O jogo é bem otimizado. Mas, se você utilizar ele direto da barra, você não precisa dar o comando espaço, que sequencialmente é pulo. Você utiliza, no caso meu tá na função 2 do mouse. Então, se você utilizar o comando teleporte direto da barra, você sai soltando as kills sem dar brecha pro pulinho da vergonha, que a gente chama. Então, bota esse troço na barra, utiliza o primeiro teleporte na barra o máximo possível, beleza? Mecânicas que a classe da mecânicas que a classe tem. Cara, qualquer skill que você utilize aproveitando o fluxo do clique direito, você tem que tomar cuidado. Por quê? Assim como eu expliquei antes, a bola de fogo é uma skill de elementização de fogo, em que se você clicar, manter o botão direito pressionado, você solta a sequência de skill de fogo. Por exemplo, essa sequência que eu soltei. E o mesmo vale para as skills de raio, de gelo e de terra. E não precisa ser necessariamente na ordem. Você pode soltar, por exemplo, um Shift C e segurar o direito. Isso é uma mecânica da classe que tem que ficar ciente. Você tem que ficar atento e ciente de que se você segurar, o clique direito, vai acontecer isso. Ela vai dar sequência ao fluxo e vai ativar o instacast das skills elementares. Então, com as skills de fogo, você vai ativar todas as skills de fogo, a de raio, todas as de raio, gelo e terra, idem. Assim como eu vou mostrar aqui agora. Tem que tomar cuidado somente com isso, com essa mecânica. Por quê? Quando você estiver em combate, às vezes você vai manter o clique direito pressionado e vai ativar algumas das skills elementares prescindíveis, entendeu? Então toma cuidado com isso. Outra mecânica também que, diferente do mago, a bruxa ganhou como uma mecânica de diferenciação entre as classes. O tiro múltiplo, a gente consegue ter uma elementização, onde se você utilizar uma skill e depois o comando da flecha múltipla, você ativa a elementização da última skill que você usou. Então, se você utilizar qualquer skill de raio, você vai o tiro múltiplo ele vai sair como elementização. Por exemplo, eu vou soltar um Shift C e o tiro múltiplo. Ele vai sair dessa forma. Não só a animação da skill vai sair diferente da skill normal, que a skill padrão é essa que eu acabei de soltar, não só vai sair com uma animação diferente, como vai aplicar os seus devidos atributos. Por exemplo, o atributo de raio, ele aumenta 2 golpes adicionais. A skill de gelo, a elementização de gelo, te dá esmagamento. A elementização de fogo, ela aumenta o ataque dessa forma. Ela dá ataque baixo também. Ela aumenta o ataque e também aplica alguns dots, né? E a skill de terra, que ela te dá um bloco frontal. E você pode fazer lingering também desse bloco frontal. Então, é bastante importante você saber usar. Toca com combos. Cara, o combo, eu prefiro utilizar o combo mais beneficente possível, na minha opinião. Que é o combo atordoar com a derrubada. Que é esse daqui. Esse daqui
É um combo que dá tempo de você fazer. Na minha opinião, é o que mais você consegue usufruir de todas as skills. Você consegue aplicar mais dano e você ainda consegue aplicar um down smash, né, que é um esmagamento e utilizar uma ou duas skills a mais até. Mas também tem o combo imobilizar e combo derrubada. Oh, perdão, um combo imobilizar, sequência de derrubada. Que é esse daqui. Esse é o que eu mais utilizo porque o fato de você ter a skill, o WC, né, da sucessão, por 6 segundos e protegido com super armadura, fora que tem um enorme lingering na skill, torna ela mais utilizável do que você tentar um atordoar desprotegido. Pelo menos na minha opinião, é o que você mais vai se beneficiar, né, de CC, na skill WC. Só que ela é uma skill que te dá imobilizar, então você tem que ser rápido, você tem que ser ligeiro no uso sequencial das suas skills, no próximo CC. Então, esses dois combos são os dois que você melhor consegue utilizar. O restante de combos que você consegue aplicar são com rigidez, e eu não recomendo muito porque a rigidez ela não te dá muito tempo para você utilizar todas as suas skills. Você tem que utilizar a explosão bola de fogo área, você tem que utilizar o meteoro, você tem que utilizar o choque alta voltagem, que são skills que dão dano. Então, muitas das vezes você aplicando um combo de rigidez, você não encontra muita brecha para você utilizar essas skills, onde você aplica dano e consegue aplicar outro CC. Então, toma cuidado quando você... Fora que você pode estourar CC também. Então, toma cuidado quando você atingir uma rigidez no seu inimigo. Porque tem muita skill que você vai aplicar rigidez. Uma bola de fogo e... Eu esqueço o nome dessa skill, perdão. Tiro de rocha. Tem a bola de fogo, o tiro de rocha e o terremoto evasão. Ela aplica também rigidez no alvo. Então, toma cuidado quando você aplicar esses CCs. E já esteja ciente quando o CC de rigidez for aplicado no seu adversário. Funções que a bruxa tem no PVP. Cara, a bruxa, acredite se você quiser, mas a bruxa no PVP, ela consegue aplicar duas funções. A primeira, que é a mais importante, é dano, e a segunda é a função suporte. A função suporte é um pouquinho debilitada, mas ainda assim você consegue oferecer um bom suporte pro seu time. Mas vamos lá, primeiro para dano. O primeiro, como eu posso dizer? A função de dano, cara, é basicamente imprescindível. Não tem como evitar você aplicar dano no seu inimigo. Então, todas as skills são ranged. Todas sem... Obviamente, algumas, dependendo da sua escolha, vai ser melee, mas... Obviamente, você vai ficar ranged, à distância. Todas as skills que você soltar são à distância e aplicam uma grande quantidade de dano. Fora que as skills de raio... Todas as skills de raio que você utilizar, você consegue aplicar, pela skill por si só, você consegue aplicar slow no inimigo.